Olá, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo de nossa trajetória. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, vocês, companheiros de jornada, que constantemente nos auxiliam, nos acompanhando, comentando as nossas reflexões, refletindo conosco acerca do Evangelho de Jesus. Então, neste momento, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos juntos, para o nosso esclarecimento, para a nossa melhoria na condição de seres humanos, fazendo essa trajetória aqui pela Terra, seres espirituais, vivenciando provisoriamente aqui uma experiência humana. Então precisamos buscar estes esclarecimentos para a nossa melhoria. Precisamos constantemente estudar para sairmos da condição de ignorância em relação ao conhecimento destas leis maiores, essas leis que regem a nossa vida no sentido universal, em especial a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, aqui, neste momento, estudaremos mais um capítulo do livro Agenda Cristã. Estamos quase concluindo este livro também. Ele é composto de 50 capítulos. Hoje estudaremos o capítulo 48, que tem como título Consulte o Bem. Então aqui André Luiz nos chama a atenção para que nas nossas atitudes do dia a dia, constantemente façamos consultas ao bem. E aí ele começa dizendo o seguinte: o maledicente, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa que constantemente está ligada ou buscando se ligar ao mal, desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. Então a pessoa maledicente, aquela pessoa que usa incorretamente a língua, todos nós que ainda usamos incorretamente a língua, nós, quando estamos nesta condição, queremos constantemente que os outros, queremos envolver as outras criaturas no nosso campo de maledicência. Você viu o comportamento da pessoa? Aí quando você responde que não viu, que não observou, mas você não observa direito, porque o comportamento dela foi assim, foi assado, ou seja, agindo de forma maledicente, querendo te levar também a ser um maledicente. Então é por isso que ele nos fala que o maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável das outras pessoas, ou seja, que você observe o lado sombra e não o lado luz, que você não ache uma réstia de luz nas outras pessoas, mas sim apenas sombra. E ele diz na sequência que a criatura vacilante, ou seja, aquela que ainda é muito frágil na sua fé, a pessoa, a criatura vacilante e frágil, esperará que suas forças sejam assim como a dela, as forças dela também frágeis, quebradiças, e não vai achar bom, não vai ficar satisfeito quando você se demonstrar mais forte na sua fé, em especial nas suas atitudes mais equilibradas no dia a dia, mas continuemos agindo assim se já tenhamos alcançado esta condição para melhores atitudes, mesmo que
sejamos criticados. Mas se estamos constantemente consultando e a nossa consciência respondendo positivamente a essas consultas no bem e para o bem, sigamos adiante, independentemente das críticas que recebamos dessas criaturas vacilantes. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas a propósito de tudo e de todos. Então aqui ele nos chama a atenção em relação àquelas criaturas que constantemente estão brigando, estão discutindo. Então essas pessoas ou elas estão constantemente esperando o seu comparecimento para entrar também nestas vibrações negativas, nessas vibrações desequilibradas, assim como as vibrações dele. E aí diz ainda que o ingrato, aquela pessoa ingrata, não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. Então aqui aquela pessoa, ele chamando a atenção em relação àquelas pessoas que agem constantemente ou em boa parte da vida com ingratidão em relação ao comportamento das outras pessoas na sua vida e para a sua vida, que ele não ficará alegre, ou seja, a pessoa ingrata não ficará alegre, não ficará satisfeita vendo a sua gratidão em relação às outras pessoas, ou seja, reconhecendo a atitude das outras pessoas na sua vida, em especial as atitudes no bem para a sua vida. E aí ele fala das pessoas personalistas, aquela que só pensa e só olha para o seu próprio umbigo. O personalista não se regozijará, ou seja, não ficará feliz identificando-lhe o respeito aos adversários. Então ele não vai ficar feliz em ver você respeitando aquelas pessoas que ele acha que são os seus adversários e que são adversários dele. Ele não ficará feliz, ele não regozijará, mas ficará chateado em você respeitar aquelas pessoas que se colocam na condição de suas adversárias, porque ele acha, a pessoa que age dessa forma, que só pensa nela mesma, que só vê ele acima dos outros, ele acha que você também tem que se comportar igual a ele. E aí André Luiz acrescenta ainda o seguinte, que o revoltado, aquela pessoa constantemente revoltada com a vida, para com as pessoas e para com todos que estão à sua volta e as coisas que acontecem na sua vida, tentará afivelar a máscara da rebeldia a seu rosto. Então aqui vejamos o lembrete que André Luiz nos chama a atenção, e através desse lembrete ele nos chama a atenção para que não entremos nessas vibrações dessas pessoas também, porque essas pessoas que estão constantemente revoltadas, elas vão querer e fazer de tudo, igual ele fala aqui, afivelar a máscara da sua revolta na sua face também, para que você também seja um revoltado. E conforme Jesus nos fala, os mansos herdarão a terra, os pacíficos, os pacificadores herdarão a terra. Estes estarão preparados para habitar em uma terra transformada. Então que não fiquemos nestas vibrações, não entremos em sintonia com essas vibrações de revolta das outras pessoas, mesmo que esteja tudo à nossa volta em desequilíbrio, mas sigamos o exemplo de Jesus, mantendo o equilíbrio, mantendo a nossa paz interior. E André Luiz ainda nos diz que o incompreensível, aquele que não compreende ou que não quer compreender nada, procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. Então, aquele perturbado, aquele que não compreende ou que não quer compreender as coisas e as situações e as pessoas, ele fará de tudo também para que você esteja na mesma vibração que ele de incompreensão em relação às pessoas. E aí ele fala daquelas pessoas neuróticas, aquelas pessoas constantemente mal-humoradas. Então, aquelas pessoas, o mal-humorado, pedir-lhe-á não
sorrir. Então, aquela pessoa mal-humorada, que constantemente está com a cara fechada, mal-humorada, ele vai pedir para que você não sorria. Porque você sorrir perto dele ou perto dela é uma agressão. Porque constantemente ele está chateado, ele está mal-humorado. Mas conforme Emmanuel, uma lição que estudamos recentemente no livro Calma, mesmo que isto aconteça, não deixe que o sorriso brote no seu rosto constantemente. Não deixemos que o sorriso constantemente brote em nossos lábios. É muito bom para nós, é saúde para nós e saúde para as outras pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas mal-humoradas, essas pessoas neuróticas em relação a essas atitudes equivocadas, elas mudarão de atitude, em especial com as nossas atitudes de equilíbrio. Então, que sejamos equilibrados. E por último, encerrando aqui, ele diz que o insensato reclamará sua adesão à loucura. É o que nós estamos observando aí nas ruas. Estas manifestações desequilibradas. Quantas pessoas estão constantemente, através da mídia em especial, te convidando para que você adira, você faça a adesão às loucuras delas. Então, que você faça esta adesão, se você fizer esta adesão, com certeza estará entrando neste campo de insensatez. E é exatamente isso que eles estão reclamando, eles estão pedindo para que você faça esta adesão a este ambiente de desequilíbrio e de loucura. Mas precisamos nos manter em nossa trincheira de equilíbrio, para que possamos auxiliar no equilíbrio do universo. E aí ele encerra dizendo que o homem imperfeitamente espiritualizado, sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Ele não procura igualar-se àqueles que estão acima dele, espiritualmente falando, aqueles mais espiritualizados. Mas, conforme ele fala aqui, aquele imperfeitamente espiritualizado, ele busca constantemente que as outras pessoas se igualem ao nível inferior dele de espiritualização. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes, e se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem, com o Cristo em todas as horas da sua vida. Então lembremos constantemente deste lembrete de André Luiz, que você é você, eu sou eu, ou seja, cada um de nós individualidades. Não queiramos nos igualar aos outros, nem deixemos que os outros igualem nós a eles. Mas, se queremos e se pretendemos a felicidade real, busquemos a exemplificação de Jesus. Conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo, que possamos modelar Jesus na nossa vida. E lembrando também do capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, onde nos fala sobre o verdadeiro homem de bem, que possamos buscar constantemente, através do nosso esforço, nos igualarmos àquela condição de uma criatura de bem, que é aquela que pratica a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade na sua maior pureza. Reflitamos, meus irmãos, sobre isto e nos esforcemos, conforme André Luiz nos fala aqui no título deste capítulo, consultando constantemente o bem e nos mantendo constantemente, mesmo que com muito esforço, nos mantendo constantemente nas boas vibrações do bem. Paz aos nossos corações, muito obrigado pela companhia de todos vocês. E até breve, meus irmãos, com mais um momento, onde teremos mais um momento de estudos e reflexões acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Paz aos nossos corações.